Sabemos que o RPG cresce a cada dia que passa, e boa parte dessa popularidade é por causa de Dungeons & Dragons e a sua, digamos, influência, tanto ao longo dos anos, no quesito RPG de mesa, quanto na cultura pop hoje em dia. Mas não são todos que conhecem esse jogo, seja porque nunca jogaram RPG na vida, ou simplesmente porque são adeptos a outro sistema. Pois bem, o vídeo de hoje será um guia onde eu vou explicar tudo que você precisa saber sobre Dungeons & Dragons 5ª edição. Saudações a todos, eu sou Caio Bonfalari, ator, engenheiro e mestre de RPG, e você está no Rotina de Mestre. Quando pensamos em RPG de mesa, é totalmente comum que venha aquela imagem toda medieval pra gente, de paladinos, magos e guerreiros enfrentando dragões, indo em castelos salvar princesas, enfrentando um monte de aberração por aí. O estilo de RPG medieval está muito difundido nas nossas mentes e na própria cultura pop, na forma que todo mundo vê RPG de mesa. Isso não é apenas por causa de D&D, Dungeons & Dragons, mas também por Senhor dos Anéis e um monte de outras formas literárias que temos aí que ajuda a pensarmos dessa maneira. Porém, apesar de existir muitos outros sistemas e RPG para tudo que é gosto, não dá pra negar. D&D é o maior RPG que existe atualmente e o mais jogado no mundo inteiro, tendo influenciado a própria cultura pop e sendo influenciado por obras, como a gente já disse, o próprio Senhor dos Anéis, do nosso amado Tolkien. Temos, por exemplo, até mesmo criaturas que vieram do Senhor dos Anéis e foram colocadas em D&D e deram aquela trocada de nome, sabe? Aquela cariocagem, então. You shall not pass! E como surgiu esse tal de D&D? Embora só tenha chegado aqui em terras tupiniquins, por assim dizer, na década de 80, o D&D ele foi inventado lá em 1971, quando ele nem era conhecido assim, ele era conhecido como The Fantasy Game. Nome criativo, né? Nossa, parece minha avó dando nome para as coisas. Ele foi criado por Gary Gygax e Dave Anderson. Dois caras fanáticos por wargames, sabe? Jogos de guerra, tipo aquele War, tabuleirozão, então. Alucinados por esse tipo de jogo de estratégia, eles pensaram, e se de repente a gente parasse de controlar essas tropas e controlasse personagens de verdade? Desde então, o RPG se tornou uma febre ao redor do mundo. Ao longo dos anos, são muitas pessoas que já jogaram, vão existir muitas outras que vão jogar ainda, mesmo que seja um jogo de nicho. Porém, com o advento da internet, está sendo cada vez mais espalhados por aí, e é bastante normal nos dias de hoje as pessoas conhecerem pelo menos um pouquinho de RPG, seja porque já ouviram falar, ou seja porque já viram numa stream, ou alguns amigos nerdola que nem a gente. Nerdola não. Não! Alguns amigos comentando sobre. Mas afinal de contas, Caio, o que é D&D? D&D é um jogo de RPG conhecido por suas narrativas épicas e medievais. Você enfrentará goblins, orcs, vampiros, banshees, dragões, tarrasques, tudo isso enquanto interage com um grupo de jogadores e com o ambiente em si, com cidades, reinos, é uma doideira pura. Doideira! Tudo isso é idealizado em 3 pilares: combate, interação social e exploração. Seus personagens estão em um mundo perigoso, eles têm que usar as suas habilidades fantásticas para se defender e defender aqueles que eles amam, que eles querem defender de alguma maneira. Já quando pensamos em exploração, seus personagens também estão em um lugar com bioma, fauna, flora, tem toda uma ambientação em torno deles, sem mencionar os misteriosos locais que existem nesse vasto mundo de D&D. E trazendo o quesito de aspecto social, eles precisam interagir com diversos seres desse mundo, podendo fazer aliados, inimigos, contratar mercenários, serem vilões e até heróis do povo. Tudo depende de como será a campanha. E como funciona o sistema de D&D? O nosso D&Dzinho, boa. O sistema funciona tendo base um dado de 20 lados, como esse aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, estão vendo? Eu vou deixar um exemplo maior na tela, bem aqui, ó. Sempre que um teste for realizado, ou seja, sempre que o seu personagem for tomar alguma ação, ele tem que jogar o D20, somar com seus atributos e ver o resultado que dá no dado. Dependendo do resultado, o mestre irá julgar se ele conseguiu ou não realizar
tal ação. Porém, existem diversos outros dados, como o dado de 4 lados, 6 lados, 8 lados, 10 e 12 lados. Todos eles, na sua grande maioria, são utilizados para quantificar dano, buffs ou debuffs. Em resumo, a grande maioria das vezes você vai usar esse dado de 20 lados mesmo e o resto é só para complementar o sistema. Por exemplo, eu posso jogar um D20, somar com a minha persuasão e tentar te convencer a deixar um like nesse vídeo e se inscrever no Rotina de Mestre. Vamos ver? 13. Mas eu tenho um 5 de carisma, então você vai se inscrever, eu sei. Miau! Vamos lá, me dá essa força, nós chegamos a 100 inscritos, eu tô muito empolgado, eu tô trazendo vídeo novo toda semana, tanto vídeos longos como esse, como shorts pro pessoal que gosta desse formato mais pocket, mais rápido. Agora que você já fez isso, por favor, vamos entender algumas especificidades do sistema. Vem comigo. Então você vai criar o seu personagem. Tem diversos aspectos para você fazer a sua ficha do jogador e eu futuramente farei um vídeo apenas sobre isso. Nesse vídeo eu vou dar um geral sobre como o D&D funciona, sobre alguns aspectos gerais dele. O primeiro aspecto que vamos falar é sobre as raças. Quando você for criar o seu personagem, você tem que escolher a qual raça ele pertence. São muitas, são várias, nem cabe falar todas aqui nesse vídeo. E é uma escolha muito importante, porque cada uma delas possui vantagens e desvantagens, possui sua própria história e características únicas. Isso impacta não apenas mecanicamente no seu gameplay, mas também na sua interpretação. Um guerreiro humano pode ser totalmente diferente de um guerreiro tritão, afinal eles são de reinos diferentes, eles têm costumes diferentes. É um universo de possibilidades e você pode sentar com o seu mestre e ver qual que faz mais sentido para o seu personagem ou para o cenário em si. Não apenas isso, mas também você encontrará personagens não jogáveis, né, os conhecidos NPCs, que também possuem diversas raças, deixando esse universo, né, muito mais abrangente, rico e diverso. O segundo aspecto importante são as classes. Se com a raça você já teve que tomar cuidado antes de escolher, a classe principalmente, pois ela que vai definir as habilidades que o seu personagem tem, tanto dentro quanto fora de combate. E ela também afeta tanto a mecânica, a forma como você vai jogar, como a forma que você vai interpretar. Por exemplo, a escolha da classe pode estar diretamente ligada ao background, à história do seu personagem, a como ele se tornou daquela classe, o que ele passou para seguir por esse caminho. Ele pode ser uma pessoa ávida por conhecimento e começou a estudar como criar magia, como tecer a trama mágica e por isso ele se tornou um mago. Ou pode ser uma pessoa que estava em uma situação ruim, na beira da morte, perdeu sua família e, no momento de desespero, fez um pacto com alguma entidade estranha que deu poderes e agora ela está presa a essa entidade, se tornando então uma bruxa. Cada classe possui uma história e dá para você explorar de diversas formas. Sem mencionar que ainda temos as subclasses, ou seja, dentro de uma classe existem pequenas divisões, tornando tudo ainda mais único. Ou seja, podem ter 2 guerreiros no seu grupo, mas os 2 serem de estilos totalmente diferentes. Enfim, é classe pra dar com pau e você vai ter muita escolha. Eu jogo RPG há bastante tempo, eu mestro e mesmo assim eu não interpretei todas as classes e nem joguei com todas elas, então fica tranquila que alguma delas vai chamar sua atenção. As perícias definem o que o seu personagem sabe ou não fazer. Normalmente vem de uma lista definida pela sua classe e você ganha algumas da sua raça. O jogo possui 20 perícias básicas, sem mencionar umas personalizadas, e elas são influenciadas diretamente pelo seu atributo, que junto com a proficiência, que é uma coisa que eu vou falar em outro vídeo mais detalhadamente, ajudam a somar um sucesso no seu dado para saber se você consegue ou não realizar determinada ação. Por exemplo, se o seu personagem ele gosta de ganhar os outros na lábia, sabe? Ele pode ser muito bom tanto em persuasão quanto em enganação. Já aquele ladrão que quer ser furtivo, não quer ser visto, é muito mais interessante que ele tenha perícias como furtividade e prestidigitação para mover as mãos rápido, sabe? Fazer o truque do mágico com a capa de mesa. Tem demência? Tudo vai depender
da maneira que você quer jogar. Quarto aspecto são os atributos. Todo personagem no sistema será medido pelos seus atributos, que são 6. Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Cada um desses atributos dá vantagem em determinado aspecto do jogo e muitos deles estão relacionados diretamente à sua classe. Enquanto um bardo irá focar em carisma, tanto para usar as suas perícias de maneira mais efetiva e lançar as suas magias, um mago irá utilizar da inteligência. In-game, mecanicamente falando, existem atributos que são melhores do que outros, mas novamente tudo vai depender da forma que você quer jogar. E o quinto e último aspecto são as magias, the magic. It's a kind of magic. O mundo de D&D é repleto de magia, e ela influencia não apenas na mecânica do seu personagem, como na maneira que o mundo funciona. Ela também está ligada à história do jogo e a plots, assim, absurdos. Seu personagem, assim como o vilão da campanha, pode ser um conjurador que tenta controlar, moldar, criar a magia ao redor dele e influenciar as outras pessoas, seja diretamente ou indiretamente. Da mesma forma que pode existir aquele guerreiro que sabe só um pouquinho de magia, mas é o suficiente para bufar as suas armas e causar dano massivo e destruidor no campo de batalha. Assim como tem aqueles personagens mais sutis e que vão utilizar a magia apenas para saber o que precisam e influenciar na política do local. O livro possui muitas magias, sem mencionar as que foram lançadas depois, e cada uma pertence a uma escola de conjuração diferente. Velho, é magia pra cacete. Se tu vai fazer classe conjuradora, pode se preparar pra ler, velho, porque, mano, é magia. É algo extremamente divertido e que vale a pena não apenas a sua leitura, mas a sua atenção na hora de criar o seu personagem e conhecer D&D. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que ele tenha te ajudado, te servido como um guia para iniciar aí no universo de D&D, né, de Dungeons and Dragons. A ideia principal dele era ser essa iniciação para quem não conhece muito ou quer conhecer mais sobre. Mas eu tenho planos para fazer outros vídeos falando sobre outros aspectos do jogo, como a rodada de combate, sobre como melhorar a interpretação, sobre iniciativas, sobre magias poderosas para cada classe, e até mesmo falando sobre cada classe em específico. Me dá seu feedback nos comentários o que você achou desse vídeo, se você quer outros vídeos desse estilo, trazendo outros sistemas, dicas, sugestões para vídeos novos, feedbacks. Tô sempre lendo e respondendo os comentários, pode colocar aí à vontade. Se você quer saber um pouco mais sobre a minha rotina fora aqui do YouTube, eu vou colocar a minha rede social aqui, meu Instagram, para você me seguir lá, caso você queira. Sempre estou falando besteira lá, postando umas aleatoriedades, você vai ser muito bem-vindo lá. Agora, se você já conhece D&D, ouviu esse vídeo, ficou com vontade de saber mais, criar a sua própria cidade, eu fiz um vídeo muito bacana ensinando a criar a sua primeira cidade no RPG, assim como alguns conceitos de road building. Eu vou colocar ele aqui do lado, sugiro que você vá lá dar uma olhada, tá muito legal, fiz com muito carinho, tá valendo muito a pena. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, te vejo no próximo nível.